Fala pessoal, bem-vindo ao canal e neste vídeo a gente vai falar um pouco de um novo recurso para a execução de containers no Azure chamado Azure Container Apps. Bom, eu já falei de vários recursos que tem no Azure para execução de container, como App Services, como o próprio Kubernetes, como Container Instance. São vários recursos que existem no ambiente da Microsoft para a gente executar container. Mas existe um recurso novo que foi lançado algumas semanas atrás, chamado Container Apps. O Container Apps eu costumo dizer que parece um mini Kubernetes, porque ele tem algumas características do Kubernetes, só que é muito mais simples de configurar. Eu vou mostrar nesse vídeo como colocar um container em execução nesse ambiente e algumas funcionalidades que eu achei bem interessantes. Lembrando que esse é um produto em preview, ele acabou de ser lançado, então ele tem muito a evoluir. Eu mesmo já troquei alguns e-mails lá no GitHub, onde eles estão colocando sugestões sobre algumas funcionalidades que eu acho essenciais em uma aplicação desse tipo, como, por exemplo, uso de domínio, colocar certificado SSL, entre outras. Tá? Mas vamos lá. Vamos então criar aqui um Container App. Então, basicamente, você vai escolher um grupo de recursos. Eu já tenho aqui um grupo de recurso que eu chamei de Container App. Então, eu vou chamar aqui de AKTest CDS, né? Azure Container Apps Test. O Container App, parecido com o App Services, ele precisa de um environment para ser executado, tá? Eu vou criar um novo aqui. Esse environment hoje ele está disponível apenas no norte da Europa e no Canadá Central, tá? Então eu vou colocar aqui AK Environment Test, tá? Vou colocar aqui o serviço de monitoramento, ele precisa de um local para armazenar os logs, então eu vou usar um padrão que eu já tenho aqui, você pode criar um novo e vou dar um create aqui. Muito bem, então eu já tenho meu environment, vamos agora para o App Settings. O App Settings é onde eu vou dizer qual é o container que eu quero executar. Ele tem aqui um exemplo de Hello World, mas eu não quero isso, tá? Eu quero usar um container meu, então eu vou desmarcar aqui o Quick Start. Vou colocar aqui container exemplo como sendo o nome do meu container. E eu posso aí escolher entre vários serviços de container. Então ele já me dá uma dica aqui do Docker Hub, mas eu vou usar o Container Registry aqui, por exemplo, tá? Como eu tenho um Container Registry conectado aqui, eu posso colocar o meu Container Registry. Posso colocar aqui uma aplicação, vou colocar aqui a API, por exemplo, e qual é a imagem, né? Então eu tenho várias versões da imagem, vou colocar latest. O ambiente é Linux, aqui é o comando de start, se você tiver algum comando específico. E aqui dentro eu vou colocar quanto eu vou destinar para essa aplicação. Veja que isso parece realmente um Kubernetes, né? Então 0,25 CPUs, né? Ou 250 milicores e meio GB de memória. Eu vou deixar isso aqui assim. E depois eu tenho uma configuração do Ingress. O Ingress, se você já conhece Kubernetes ou para você que não conhece, é um mecanismo que permite que eu acesse o cluster, né? É um ponto de entrada, na verdade. Aqui eu tenho uma opção de habilitar um Ingress HTTP. Tá? Se eu não habilitar, nada de fora pode acessar o container. Tá? Existem containers de serviço que eu não tenho necessidade de acessar externamente, tá? Mas nesse caso é uma API, então eu vou habilitar o Ingress, tá? E uma vez habilitado o Ingress, ele diz como eu quero a configuração do Ingress, ou seja, somente tráfego da minha VNet, né? Só da rede interna desse cluster aqui, dessa aplicação, eu posso, dentro do Azure, configurar uma rede interna e colocar as minhas aplicações nessa rede, ou eu vou usar uma rede externa, tá? E o meu target port eu vou colocar aqui, que é a porta 80, tá? Dependendo da sua aplicação. Vamos para o próximo aqui, são tags, eu não vou colocar. Vou dar um Review and Create, ele vai validar a minha configuração e vai começar a criar o serviço. Tá? Isso leva alguns minutos. Uma vez que ele criou o serviço, ele vai subir esse container e a gente pode acessar essa aplicação aqui no Azure. Tá bom? Eu vou voltar aqui para minha home, vou clicar aqui no Container Apps. E vamos aguardar que a publicação, está acontecendo aqui a publicação. Em alguns minutinhos a aplicação vai estar publicada. Muito bem, a aplicação criada, vamos dar um refresh aqui. A gente então tem aqui a aplicação, vamos clicar na aplicação aqui.
Ainda não existem muitas configurações que eu posso fazer nessa aplicação, como a aplicação é um recurso ainda em preview, mas eu tenho, por exemplo, aqui uma URL. Eu vou clicar nessa URL, ele vai abrir aqui do lado. Então eu tenho aqui uma API, tá? Esse é um exemplo de uma API que eu tenho, a API está em execução aqui. E o que eu posso fazer agora? Eu posso ativar um Continuous Deployment. Então, por exemplo, você pode conectar algum serviço aqui de DevOps e conectar essa aplicação a um serviço de DevOps. Eu posso modificar as configurações do meu Ingress, tá? Aquelas que eu fiz inicialmente, eu posso fechar, eu posso modificar a porta. Posso trabalhar com secrets, que é um conceito bastante usado no Kubernetes, né? Para eu manter usuário e senha ou manter dados sensíveis dentro de uma configuração. E o que eu achei mais interessante é esse Revision Management. O Revision Management nessa funcionalidade permite que eu modifique a aplicação que está executando. Então eu tenho aqui uma aplicação executando, ó, que é o meu teste CDS. Se eu clicar aqui ele vai me mostrar o que está em execução. Tá? Então a aplicação aqui não tem muita informação, eu só tenho uma réplica, né? Réplica é um conceito que a gente tem no Kubernetes, que são o número de instâncias que eu tenho da minha aplicação funcionando. Eu vou criar uma nova revisão aqui. Então se você quiser modificar o container que está executando no Container App, eu crio uma nova revisão. Então eu vou criar um New Revision aqui. Eu posso, no New Revision, modificar o comportamento aqui da minha aplicação, se eu quiser, né? Posso modificar aqui o comportamento da aplicação que está rodando. Por exemplo, ao invés de 0,25 cores, eu quero aumentar a quantidade, ou eu quero mudar a versão da API, dessa aplicação que está aqui da API. Eu quero mudar, então, ao invés de API, eu quero colocar aqui demonstração, eu quero colocar um outro serviço. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou modificar o conteúdo e vou colocar aqui uma imagem do Nginx, tá? Uma imagem bastante comum aí que você também pode usar, que é um proxy reverso. Então, eu estou trocando a minha imagem, vou deixar a mesma configuração, os mesmos 0,25 aqui, os mesmos 500 MB de memória e vou dar um save aqui. Automaticamente, vou dar um save e vou dar aqui um create. Ele começa a fazer o deploy da nova revisão aqui. Então ele vai começar a trocar o serviço dentro da aplicação, tá? Isso leva alguns minutos e aí eu tenho um novo serviço rodando. Então eu posso ficar fazendo modificações nesse serviço. Deixa eu fechar isso aqui, deixar só aquele. Enquanto o serviço não é atualizado, o serviço continua aqui funcionando, né? Deixa eu voltar aqui, ele estava aqui funcionando. Olha só, opa, ó, já atualizou. Então o que ele fez aqui? Apesar dele estar mostrando aqui que está atualizando, o serviço já mudou para o Nginx. Então o mesmo endereço, agora eu tenho um novo serviço. Tá, deploy OK. Então eu posso criar quantas revisões eu quiser. Posso colocar mais de uma aplicação, olha só que interessante. Ele tem agora 2 provisionados, olha só, porque eu criei um novo, né? Então eu tenho esse provisionado e tenho esse provisionado. Então ele traz muito dos conceitos que eu tenho no Nginx. Então, por exemplo, vou botar 0 aqui e vou botar 100 aqui. Então eu consigo usar muito dos conceitos que eu tenho no Kubernetes de uma maneira bastante simplificada. Acredito que é um produto que vai evoluir bastante ainda e que vai facilitar muito a gente trabalhar com um mecanismo de containers, usando um recurso um pouco mais poderoso do que eu colocar dentro de um próprio App Service e tão menos complexo do que talvez você colocar um cluster de Kubernetes para rodar, né? Então, eu consigo trabalhar, olha que interessante, eu tenho os 2 containers, né? E eu posso dividir o tráfego, aí logicamente que eu teria que criar um mecanismo para fazer o load balance, mas eu posso manipular esse serviço ou posso até mesmo eliminar aqui um serviço no Revision, né? Posso deletar aqui o container exemplo e adicionar um outro do nada, né? Então, tratar também o serviço de escala, que é um outro recurso que eu acho bastante legal aqui. Então, além de eu mexer aqui no que é a minha aplicação, eu posso ter algum mecanismo de escala, né? De 1 até 10, no caso ele está com 1 rodando. Você tem algumas regras de escala que você pode colocar aqui. Por exemplo, eu quero uma regra do tipo customizada e eu quero, sei lá, usar algum conceito ou algum serviço ou fazer uma regra de concorrência de HTTP. Então não é muito ainda, não tem muito recurso aqui, né? Por exemplo, eu queria fazer uma escala baseada em CPU, eu ainda não tenho um mecanismo para a gente poder fazer isso aqui diretão, mas acredito que isso vai evoluir bastante, né? E
E eu tenho aqui o que, na verdade, quem está executando esse mecanismo todo, quem está trabalhando com esse serviço é uma ferramenta chamada Dapper, né? Que é um serviço que a Microsoft já vem trabalhando há alguns anos. Então o Dapper foi colocado aqui. Internamente quem cuida da execução do mecanismo do Container App é o Dapper, tá? Eu posso diretamente intervir aqui no Dapper ou não. Então eu posso ter um serviço diferenciado aqui de container, que eu acho que vale a pena você fazer um teste, apesar ainda dele estar bastante no início, mas é um serviço que tem um potencial que eu entendo bastante interessante. Obrigado, se você não é inscrito, se inscreva no canal, se você gostou do vídeo, faz um joinha no vídeo, se você achou alguma coisa legal, faz um comentário. Valeu, galera, e até a próxima.